Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais este devocional e nós chegamos aqui no capítulo 24. Eu tive dando uma olhada já bem com calma, como que eu vou estar lidando com esse capítulo e realmente não vai poder ser como tem sido nesses últimos que nós vimos. Mas vou ter que estar falando dele igual eu falei nos Ais do capítulo 23, indo até onde dá, parando e continuando, porque os assuntos são muito grandes, são muito relevantes. Capítulo 24, desde já quero dizer que não vou exaurir ele teologicamente, os seus fundamentos, as suas implicações, até porque é um capítulo escartológico que faz ajuda ao Apocalipse. Ele mostra coisas de um tamanho muito grande. Ele tem alusão com o Daniel. Então nós precisamos ter essa coerência, porque não tem como falar desse capítulo 24 nesse tipo de devocional, senão ele ia ficar muito longo. Ia ser vários dias para explicar um assunto só. Mas nós vamos poder ganhar muito ainda com isso. O capítulo 24 ele fala de três tempos. Ele fala do tempo que está acontecendo ali com Jesus. Ele vai falar do tempo que vai acontecer 70 anos depois dessa fala de Jesus. E também ele fala dos dias que ainda virão, que são os dias da parousia de Cristo, né? A vinda de Cristo. A vinda de Cristo é chamada de parousia. E o capítulo 24 de Mateus ele é um dos capítulos mais ricos para falar da parousia, que para alguns é a única questão envolvendo a escatologia, né? Para aqueles que defendem que não haverá o arrebatamento, não tem uma galera que vai primeiro do que outra e etc. Então, o capítulo 24 ele traz bases muito grandes para isso. Então vamos lá, capítulo 24, versículo 1 em diante, diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vede tudo isso? Em verdade, eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Veja, o capítulo já começa com uma profecia na lata, aqui no verso 2. Do que ele está falando? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele está falando do templo que Salomão reconstruiu, né, a segunda casa, né? E a glória da segunda casa não foi nos dias de, 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 do Ageu, daquele pessoal, né? Do Zorobabel. A glória da segunda casa tem sido agora, necessariamente, né? Lendo aqui o texto, que é o Cristo que está neste templo, o próprio Deus em pessoa no templo. Ele é a glória da segunda casa. Por isso é maior. E essa glória que é o Cristo, de estar aqui nessa segunda casa, vai passar para quando o termo nós, os crentes, sermos casa de Deus. Então, o Espírito Santo está amalgamado em nós. Jesus e Deus tem morado em nós. Então, essa é a exata expressão da glória da segunda casa. Aleluia por isso. E o Senhor então está falando já profeticamente aqui que vai ser derrubado esse templo. Ele vai ser derrubado 70 anos depois pelo. Eu não sei se era o imperador,
ou se ele era um comandante chamado Tito. Tito. E ele vai derrubar, então, esse templo. Então já começa aqui com essa profecia na lata, na cara aqui do templo que não ficará pedra sobre pedra. E Imperador Tito, 70 depois de Cristo. Pesquisando. Vamos ver o que minha pesquisa vai trazer para nós aqui. Imperador Tito. Tito Flávio Vespasiano. Tito Flávio Vespasiano. Imperador romano por volta de 70 depois de Cristo. Com base no contexto histórico, vou assumir sua pergunta se refere-se aos acontecimentos associados a Tito, especialmente o cerco e a destruição de Jerusalém, 70 depois de Cristo. Tá, é isso mesmo. Então, Tito Flávio Vespasiano, nascido em 30 de dezembro de 39 depois de Cristo e falecido em 13 de setembro de 81, viveu pouco. 39 até 81, deu 42 anos. Foi um imperador romano da dinastia Flávia, que reinou de 79 a 81, 2 anos de reino. Depois de Cristo, antes de se tornar imperador, Tito alcançou destaque como comandante militar, especialmente durante a Primeira Guerra Judaico-Romano, 6673, em 70 depois de Cristo, sob o comando de seu pai, o imperador Vespasiano. Tito liderou o cerco de Jerusalém, um evento crucial que resultou na destruição da cidade e do segundo templo. Era aqui que eu queria chegar. Então eu não vou ficar lendo aqui, tem bastante informação, né? Mas o que eu quero falar é exatamente isso aqui. Que esse versículo 2, a profecia já se cumpriu, e ela se cumpriu 70 anos depois. Então vamos continuar no versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, eles pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá de tua vinda e da consumação dos séculos? Pontinho aqui. Pessoal, nós temos nos últimos capítulos visto quando o Senhor, a partir do momento que o Senhor vai para Jerusalém, ali, né, no burrinho e tal, ali Osana nas alturas, e ali então vem os saduceus, vem os fariseus, vem escribas, vem todo tipo de interrogatório do religioso da época, e eles tentam fazer pegadinhas para o Senhor cair, a fim de que eles possam condená-lo de alguma forma. E depois deles tentarem de todas as formas e serem frustrados em todas as formas, vem o próprio Senhor Jesus e expõe toda a hipocrisia e fala quem são os fariseus e aqueles 8 ais que nós vimos. Agora os discípulos entram em cena fazendo as perguntas. Eles mostraram o templo, o Senhor falou, isso aqui vai cair tudo. Nós já sabemos, 70 anos depois de Tito, caiu tudo. E ficou derrubado, né, por quase 2000 anos. E esse templo não é mais deles. Quem reergueu esse templo que foi derrubado foi os muçulmanos, que fizeram ali uma Meca, né? E eles estão ali, eles chamam de a Cúpula Dourada. E esse templo realmente, ele, para os judeus, é ainda pedra sobre pedra. Não tem pedra sobre pedra nele, porque não foi erguido. A profecia fala que vai ter que ter o terceiro templo, que é onde o iníquo, né, o anticristo, vai fazer a profanação e vai cometer os atos de iniquidade. E nesse terceiro templo aqui, ele não precisa ser necessariamente esse que estão com os muçulmanos, ele pode ser reconstruído, né, um terceiro, que é um plano já
que Israel tem há muitos anos, e uma hora esse plano vai sair do papel. Esse terceiro templo, ele é um sinal gigantesco da vinda do Senhor, né, do arrebatamento, mas não precisa dele para que o Senhor venha. Se o arrebatamento acontece hoje, por exemplo, eles constroem esse terceiro templo aí em dias. Questão de dias, a tecnologia é muito avançada. Então os discípulos agora perguntam para o Senhor: quando é que essas coisas vão acontecer? E aqui então surge muita conversa, muito assunto. O Senhor vai dar uma resposta tripla. Vamos apenas entender essa resposta porque nós continuamos isso amanhã. Vamos lá. Verso 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que preservar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho das nações, e então virá o fim. Aqui nós já temos assunto da épocas atuais e já temos assuntos para o tempo depois o tempo da tribulação. Então, eu quero chegar só até onde os assuntos já são atuais. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Se você for entender que as pessoas estão trazendo um anátema dentro da doutrina, aí então você pode considerar isso aqui. Pessoas que misturam, associam nomes de pessoas junto à obra do Senhor Jesus, né? É o Senhor Jesus, mas essa pessoa aqui que traz a divisão. É o Senhor Jesus, a Bíblia, mas essa pessoa aqui que trouxe essa ideia aqui, etc. Isso pode ser um falso Cristo que engana muitos mesmo. E isso também necessariamente pode estar altamente ligado aos dias da tribulação, quando já acontece, se o arrebatamento ou se a parousia, né, a forma em que o Senhor vai vir e todos os crentes na tribulação vai estar juntos ali, não vai ter arrebatamento. Então haverá então como ter um engano de muitos cristos ali, e também para com os judeus que esperam um Cristo, e eles realmente cairão no laço do anticristo, do iníquo, achando que eles é o Cristo, que este é o Cristo. O verso 6 diz assim: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Essa parte aqui sempre aconteceu. Já foi muito pior do que é hoje. Olha, em 1990, nós tivemos a guerra no Golfo Pérsico. Uma guerra ali, Estados Unidos e Iraque. Parecia que não ia acabar nunca. E todo dia na televisão, aquelas imagens de bomba, de criança. Só que esses últimos dias nós tivemos essa guerra Israel, Hamas, tá tendo guerra da Rússia com a Ucrânia, teve aquelas guerras todas que quebraram a União Soviética e dividiram todos aqueles países. Então, guerra e rumor de guerra é um negócio que não é um sinal para o fim dos tempos, porque isso acontece e não para de acontecer, e não para de acontecer. Então o Senhor está falando de realmente algo que ia só intensificar e não ia parar. Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim.
Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Podemos dizer que esse versículo 7 ele vai realmente abrir um leque para aqueles 4 cavalos lá que é falado no Apocalipse. Os cavalos e os cavaleiros, né? O cavalo preto com seu cavaleiro, o cavalo branco com seu cavaleiro, o cavalo vermelho com seu cavaleiro e o cavalo verde, amarelo esverdeado, que é o cavalo da morte. E eles então vai intensificar realmente nação contra nação, reino contra reino, fome, terremotos em vários lugares. Ok, então isso também já é um fato totalmente que está acontecendo. E o Senhor fala no versículo 8 que isso é o princípio das dores. Então seria o princípio das dores já começa ali nos dias do Senhor, assim que ele sobe aos céus. Esse princípio das dores já vai começar. O apóstolo João vai narrar as trombetas, essas vindas desses cavalos e cavaleiros. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso não para de acontecer. Não é porque você está no Brasil e você vê os clientes tendo liberdade e por aí afora que você pensa que isso não acontece. Isso acontece. Um dos países que mais perseguia e matava cristãos era a Nigéria, mas hoje nós estamos vendo um país que está assumindo esse ranking e eles estão brutalmente lutando contra os cristãos, que é um país lá da África chamado Burkina Faso. E esse país está terrivelmente atacando, matando cristãos com a ênfase do governo e não vão parar. Eles estão realmente perseguindo demais todos os países ali, Afeganistão, que tem essa linha ali muito extremista dos muçulmanos, eles realmente sempre fizeram isso. Então, esse ódio, né? Esse ódio, essa tribulação, né? Esse matar, ele sempre aconteceu. No nosso caso aqui ainda não tem tanto essa coisa de matar tal, mas nós somos odiados por causa do nome do Senhor. Você pode ver nos noticiários, você pode ver aonde tem mídias, imprensas, aonde tem governos, há um ódio terrível com relação aos cristãos. Você é odiado só por ser cristão. 10, verso 10. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Olha, isso também é para o tempo todo, isso já acontece, isso vem acontecendo, isso aconteceu no passado, acontece hoje, vai continuar acontecendo. É, esse escandalizar, trair, odiar uns aos outros. O Senhor está falando aqui dos filhos. Ele está respondendo, nunca se esqueça que o Senhor está aqui respondendo os discípulos. Então ele está falando para quem? Para os discípulos. E quem é a linhagem dos discípulos? A igreja. Temos que ter essa compreensão muito clara. O Senhor não está falando aleatoriamente para qualquer um, não. Ele está respondendo os discípulos, falando para os discípulos, alertando os discípulos, e os discípulos representarão aqui toda a igreja em todo o tempo. E no verso 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muito. Aí tem pessoas que ainda acham que isso aqui vai acontecer. Olha, como assim vai acontecer? Isso acontece o tempo todo. As pessoas pensam que talvez um falso profeta seja alguém falso, né? Colocando uma ideia falsa. Não. O falso profeta é aquele que fala a palavra de forma falsa. O primeiro cavalo com o seu cavaleiro lá em Apocalipse é o branco. E ele vem vencendo para vencer com um arco sem flecha. E esse cavaleiro, que muitos falam, ele é o anticristo. Olha, pode até ser. Mas o que realmente eu acredito e prego que ele é que ele é um falso evangelho, um evangelho de engano, um evangelho que vem com esses falsos profetas. Existe hoje, infelizmente, inúmeras igrejas no planeta todo que pregam um evangelho que vai te deixar melhor no mundo, a sua melhor versão. Você agora em primeiro lugar.
Deus resolveu servir você com o melhor, sabe? Realmente Deus resolveu nos servir com o melhor. Mas olha os alertas que ele tá falando. Vai ter ódio, vai ter traição, vão até matar, vão escandalizar, vão fazer guerra. Não é assim, olha, eu vou te dar mansões, carros e iates. Não, não. Vai ter muita crise, vai ter muita tribulação, vai ter muita dor. E esses falsos profetas, então, eles trazem o evangelho. Você não precisa trazer um evangelho de pânico e de dor para as pessoas. O evangelho é bênção, o evangelho é maravilhoso. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós passamos por qualquer situação na paz do Senhor Jesus. Por isso o evangelho é encher a pessoa do Espírito Santo. Mas as pessoas querem encher as pessoas de paz no mundo. Isso é um dos falsos evangelhos mais propagados nos dias de hoje e mais bem aceito também. Então, do verso 12 em diante, a gente vai falar a partir de amanhã, que já está muito grande. Que o Senhor te abençoe. Entramos aqui em Mateus 24 e eu creio que você vai ser muito abençoado. Mas deixa eu te falar algo para o seu dia ser uma grande bênção. Você é um escolhido, um servo do Senhor. Por isso, a maior riqueza e o maior presente você já tem: Jesus. Jesus. Amém? Fica na paz e até amanhã.